Então vamos falar aqui do potencial de poço quadrado infinito. Vamos começar com o poço quadrado assimétrico. Então vou colocar aqui poço quadrado assimétrico. O poço quadrado assimétrico, ele é definido por um potencial igual a infinito para x menor do que zero, zero na região, onde a partícula estará localizada, e infinito na região x maior do que a. Ou seja, esse poço ele é algo assim, Por que ele é assimétrico? Porque ele não está centrado em zero aqui, Na verdade ele é simétrico com relação ao centro do poço. Ele é assimétrico porque a gente está considerando a origem aqui, Então aqui nessa região aqui esse potencial é infinito. Como o potencial é infinito, significa que a probabilidade de encontrar a partícula aqui é zero. Logo, a amplitude de probabilidade é zero. Aqui também a amplitude de probabilidade é zero, porque esse potencial ele é infinito. Então não tem como a partícula entrar ali, nesse potencial. Não tem como ela vencer um potencial infinito, independente da energia que a partícula tenha. E a partícula de massa m tem que estar nessa região aqui. Bom, classicamente, o que a gente tem? A gente tem que a energia nessa região só pode ser o quê? Como nessa região aqui a energia dela é zero, a energia potencial é zero, Ela só pode ter energia cinética. Então, o que é energia cinética? É o momento linear ao quadrado sobre 2m, Então, daqui eu concluo que, classicamente, o P é igual a esse 2m passa multiplicando e tira a raiz, É mais ou menos raiz quadrada de 2m é. Por outro lado, quanticamente, Quanticamente, a gente tem que fazer o quê? Resolver a equação de Schrödinger independente do tempo. Ou seja, menos h barra ao quadrado sobre 2m, segunda derivada da autofunção, mais o potencial, que é função da posição, que no caso é zero, não tem potencial, então eu já tiro aqui. O que sobra? Aqui é a energia, vezes a autofunção, que é a função da posição. Não precisa colocar, que a gente está resolvendo já esses problemas, Você sabe que essa autofunção é a função da posição. Ok, está resolvendo a equação de Schrödinger independente do tempo, Então eu posso reescrever isso aqui como sendo segunda derivada com relação a x ao quadrado igual a menos 2me sobre h barra ao quadrado. E aí a gente pode pegar tudo isso daqui e chamar isso aqui de k ao quadrado. Então eu digo que isso aqui é k ao quadrado. Então posso reescrever isso daqui como segunda derivada da autofunção igual a menos k ao quadrado vezes a autofunção, onde esse número de onda k ele é 2 vezes a massa da partícula vezes a energia da partícula sobre a constante de Planck reduzida ao quadrado.
Ok? Isso é simplesmente uma equação de segunda ordem linear. Para resolver é só escrever o polinômio característico, né? Ou seja, ficaria aqui, onde tem a segunda derivada, eu coloco s quadrado, né? Onde tem a primeira derivada eu coloco s, e onde tem só a função não coloco nada, coloco 1. Então daqui a gente tira que isso daqui é igual a s igual a mais ou menos ik, e a solução é bem conhecida, né? É igual a solução lá do oscilador harmônico, só que no lugar lá no oscilador harmônico que é o tempo, aqui é a posição, mas é aquela mesma solução. Então essa equação aqui já é bem manjada, né? É igual a equação do oscilador harmônico, só que troca por ômega lá, né? E aqui troca por t. Então a gente sabe muito bem como é essa solução, né? A gente está enjoado de saber isso aí. A gente sabe que essa solução ela é uma solução oscilatória, né? Quando a gente tem uma equação desse tipo, ela é assim: a seno de kx mais b cosseno de kx. E aí a gente pode colocar as condições de contorno, né? E quais são as condições de contorno? Então vamos lá. Condições de contorno. Então, como a gente viu, a condição de contorno é a questão da continuidade da função de onda, né? Então, você vai ter o seguinte, ó. Aqui a função de onda é igual a zero, mas aqui a função de onda ela deve ser contínua. A função de onda aqui deve ser contínua. Então, quer dizer que a função de onda deve ser zero aqui nessa extremidade, né? Então, as condições de contorno é que a função de onda em zero, ela tem que ser zero, né? Nas extremidades do poço, essa função de onda tem que ser zero, porque a função de onda ela é contínua. Ok. E agora eu vou impor essas condições de contorno na solução do problema, né? Então essa aqui é a solução dentro do poço. E aí, impondo a primeira condição aqui, né, para a condição que diz que em zero é igual a zero, a gente vai ter, então aqui vai ser zero, aqui vai ser zero, e aqui vai ser igual a zero. Só que a gente tem que o que? Seno de zero é zero, e cosseno de zero é igual a 1. Então a gente tem que a vezes zero é igual a zero, vai ficar 1 vezes b igual a b, então b igual a zero, né? Então isso aqui sempre vai acontecer. Então a solução na verdade não é essa daqui, né? Então isso implica que a solução na verdade ela não tem esse termo aqui, ela só é escrito em termos de seno. Ok, agora eu vou impor a segunda condição de contorno, né? Para x, né? Para x igual a A, né? Vou colocar outra condição de contorno, né? Que é essa condição de contorno. Quando x igual a A, também vai dar zero. Então, impondo isso aí, agora a gente sabe que a solução é só isso daqui, né? Então, vai ficar aqui A, aqui zero, né? Vai ser igual a A seno de KA, só que isso tem que ser zero. Bom, o A é diferente de zero, porque se o A for igual a zero, aí a função de onda seria identicamente nula. Isso significa que a partícula não existe, né? Porque ela não existe fora, não existe dentro, a partícula não existe. E isso é absurdo, porque a hipótese inicial é que a partícula existia dentro do poço. Então, é um absurdo isso, né? Eu parti do pressuposto que existe uma partícula dentro do poço. Então, se eu chegar na conclusão final que a partícula não existe, isso é um absurdo. Então, para garantir isso, o A tem que ser diferente de zero. Então, obrigatoriamente,
esse seno tem que ser zero, né? Então isso implica que o seno de KA ele é obrigatoriamente igual a zero. Só que quando é que o seno é igual a zero? A gente vai olhar lá o círculo trigonométrico, né? Aqui cosseno de θ, aqui é o valor de θ, né? E aqui é o seno de θ, né? Então, para ficar melhor de entender, na verdade aqui essa distância, né? Deixa eu ampliar isso aqui. Essa distância aqui é que a gente chama de cosseno de θ, e essa distância aqui é o que a gente chama de seno de θ. Então quer dizer que quando é que o seno é zero? Quando estiver em cima do eixo das abscissas, né? Isso ocorre, ó, sempre que for múltiplo de π, né? Quando for π, 2π, 3π, sempre que for um múltiplo de π. Então quer dizer que isso zero quer dizer que KA é igual a um múltiplo de π. Então aqui eu vou ter n K's diferentes, né? Então eu tenho um K. Agora eu não posso ter, na verdade, o K0 também, né? Porque recai, no caso, identicamente nulo, né? Então eu não posso ter o K0, porque ele recai, no caso, identicamente nulo. A mesma coisa, e também não tem o K negativo. Por quê? Porque o seno, o que ele vai fazer? Ele vai jogar esse menos para fora, que é ele é uma função ímpar, né? E ao jogar o menos para fora, como que interessa esse cara aqui ao quadrado, né? Ele vai dar as mesmas amplitudes de probabilidade, né? Na verdade, ele vai estar descrevendo, na verdade, lá os mesmos estados, né? Então, o que eu tenho, na verdade, são só n igual a 1, 2, 3, assim por diante. Ok? Né? Na verdade, assim, para ficar isso mais claro, né? Se eu tenho uma autofunção e eu multiplico essa autofunção por um número qualquer aqui, digamos alfa, eu não tenho um novo estado, né? Se eu só multiplicar por um número, não tenho um novo estado. Então, se eu trocar o n por n negativo, a única coisa que vai aparecer é um menos aqui na frente. Então é a mesma coisa, se eu só multiplico por um número, eu não estou obtendo um novo estado, é o mesmo estado. Senão eu obteria infinitos estados, ele é só ficar multiplicando por uma constante e eu multiplicava os estados. Não, são todos os mesmos estados, eu só multiplico por uma constante. Então se eu trocar o sinal aqui, eu só estou colocando um sinal de menos na frente. Isso não é um novo estado, porque quando eu multiplico uma autofunção por uma constante, não muda nada, é a mesma autofunção. Então, eu estou sendo redundante se eu colocar os negativos. Eu poderia deixar tudo negativo, mas é uma complicação desnecessária. Então, é mais simples escolher todos positivos, é uma questão de escolha. Ou eu escolho todos positivos ou todos negativos. A convenção sempre é escolher todos positivos, que é mais simples, né? Mas a questão aqui é que a gente não usa os negativos, porque com o menos na frente ou sem o menos na frente, como é só a mesma autofunção multiplicada por um número, menos 1 no caso, é o mesmo estado. E o zero eu não coloco porque senão vai ficar o quê? Vai ficar a seno de zero, que é zero, ou seja, identicamente nulo. E a solução não pode ser identicamente nula, porque como ela já é amplitude de probabilidade nula fora, significaria que a partícula não existe, a partícula existe. Então, isso exclui n igual a zero. Então, n não pode ser igual a zero, porque n igual a zero significa que a partícula não existe. Então, só sobra o quê? Os n's 1, 2, 3, assim por diante. Então, uma consequência de eu impor essa condição de contorno, né? Dessas condições de contorno, é que a gente vai quantizar o número de onda, né? Então, o número de onda é quantizado. Né? Eu não posso ter qualquer valor do número de onda, né?
não vou ficar explicando o que é quantizado, você estuda isso desde o ensino fundamental, né? O número de onda é quantizado, né? Ou seja, eu não posso ter qualquer valor de número de onda. O número de onda, então, ele é o que? Restrito a esses valores aqui. Múltiplos inteiros, né, de π sobre a largura do poço. Então, os números de ondas só podem ser múltiplos de π sobre a largura do poço. Podem ser múltiplos inteiros de π vezes a largura do poço. Logo, isso implica que a energia é quantizada, né? Energia é quantizada. Porque nós vimos que o quê? Nós vimos essa relação aqui, ó. Que eu posso escrever em termos de energia, né? Então, vou colar aqui, ó. É só isolar aqui a energia, ó. Então, posso escrever que... Posso passar esse H ao quadrado, H barra ao quadrado multiplicando. Vai ficar K, H barra, no caso é um KN, né? H barra ao quadrado. Sobre esse 2m eu passo dividindo. Como o número de onda é quantizado, a energia também é quantizada, né? Porque quem é o número de onda? Ele tem que ser sempre um múltiplo de π sobre a largura do poço. Então ficaria H ao quadrado sobre 2m. Ok? Então aqui, isso implica que a energia é quantizada. Opa, aqui tem um erro, né? Na hora de escrever, aqui eu errei, ó. E vocês não falaram nada, ó, que faltou a raiz, né? É isso, ó, porque é K ao quadrado, né? Na verdade aqui é K ao quadrado, pronto, né? Só que já é um número positivo, então tem que colocar a raiz mesmo, desculpa. Então, faltou a raiz, desculpa, esqueci de colocar a raiz. Então aqui, na verdade, é K ao quadrado, né? K ao quadrado. Ok? Então, então aqui tá errado, desculpa. Aqui fica ao quadrado, né? Então, essas coisas acontecem, né? Mas vocês já viram, eu corrigi aqui, tá? E aí a gente tem que isso aqui vai dar o que? N ao quadrado vezes π ao quadrado, H barra ao quadrado, sobre 2m ao quadrado. E aí você tem o estado fundamental, né? Então essa aqui é a energia do poço de potencial infinito, né? Então a energia ela é quantizada, eu não posso ter qualquer valor de energia, só as energias dadas por isso aqui, né? Onde o que? Onde N pode ser 1, 2, 3. Qual é a menor energia que a partícula pode ter? Então, esse é o estado fundamental. No estado fundamental, está a menor energia que a partícula pode apresentar. Então, nesse caso, quem é o estado fundamental? O estado fundamental é quando o N for 1. Então, nesse caso, como é que ficaria o autoestado, né? Autoestado seria quem? Desculpa, seno, né? Seno lá de... Aí aqui era N π sobre a largura do poço. Então N igual a 1.
Opa, faltou o x aqui, né? Faltou o x aqui. Ah, sim, porque eu não escrevi a solução, né? Como é que vão ficar as autofunções? Deixa eu colocar aqui. Eu nem escrevi ainda como é que vão ficar as autofunções, né? Ok. Eu só coloquei os autovalores, né? Então esses aqui são os autovalores, ó. Autovalores de energia. Mas eu não escrevi ainda os autovetores, né? As autofunções. Então, as autofunções vão ficar como? Bom, elas vão ser, como a gente viu, da forma A seno de K x. Só que aí eu não tenho qualquer autofunção possível, só posso ter algumas autofunções permitidas. Não tem qualquer estado, não é qualquer estado que eu posso ter, não é qualquer senoide dessa que eu posso ter, não. São só aquelas em que eu tenho que Kn. Então, a mesma coisa também, eu não posso ter qualquer estado, eu tenho eu tenho um número infinito, mas contável, né? Ou seja, tem um número discreto de estados possíveis. Então, isso daqui, quem são esses caras? Eles vão ser A seno, a gente viu que isso aqui é o que? N π sobre a largura do poço. Então, esses aqui seriam os autos. Antes de falar de quem é o estado fundamental, né? Depois a gente deixa aqui. Antes de falar quem é o estado fundamental, na verdade, eu vou logo, em vez de falar quem é o estado fundamental, eu vou deixar um pouco mais para cá ainda. Eu vou logo falar quem é a constante de normalização, né? Então, normalização. Bom, a gente sabe, né? Lá da regra de Max Born, né? Que se eu fizer isso aqui, ó, integrar isso em todo o espaço, isso tem que ser igual a 1. Então aí vai ficar integral de menos infinito até zero. Aqui a função de onda é zero, né? Mais integral, que é zero. Aí, depois eu tenho que integrar de 0 até A. Aí a função de onda não é zero, né? Ela dá isso daqui. Então vai dar o que? Esse módulo ao quadrado. Seno ao quadrado de n π x sobre A dx. E ao final eu integro de A até mais infinito, onde ela volta a ser zero. E aqui tem que dar 1, né? Então, obviamente que isso aqui é zero, né? Isso daqui é zero. E aí eu tenho a constante de normalização, jogo para fora da integral. Integral de 0 a A de seno ao quadrado de n π x sobre A dx igual a 1. Ok, aí eu não vou fazer, né? Não, aqui não é um curso de integrais, então eu vou deixar a integral para vocês fazerem, mas olhando numa tabela de integrais, né, a primitiva de seno ao quadrado de kx dx, né? Então você olha lá numa tabela de integrais, a primitiva disso aqui é igual a x sobre 2 menos seno de 2
kx sobre 4k mais uma constante. Ok? E aí você pode fazer isso daqui de 0 até A, né? Como tá aí. Deixa eu colocar isso mais para baixo. Você pode fazer isso de 0 até A, e aí você tem aqui seno ao quadrado de kx dx, aí vai ficar x sobre 2, né? Quando eu faço a integral definida, a constante some, seno de 2kx sobre 4k de 0 até A. Aí isso vai dar igual a final menos inicial, né? Então A sobre 2 menos seno de 2k A sobre 4k. Lembrando que esse k, eu posso já substituir o valor do k, né? O k, ele vai ser nπ sobre A, né? Então, se eu substituir o valor do k aqui, vai ficar seno de 2k, né? 2k, que é nπ sobre A, vezes A sobre 4 vezes nπ sobre A. Ok, vou deixar tudo numa expressão só. Aí fica menos agora. Aí fica A sobre 2, menos com menos mais. E aí a expressão é igual a essa aqui, só que vai trocar por 0, né? Então aqui vai ser 0. Ok. Aqui é bem simples, né? Porque seno de 0 é igual a 0. Então isso aqui já dá 0. Aqui eu posso cortar o A com A. Aí eu vou ter n, que é um inteiro, vezes 2π. Então sempre vai dar aqui em cima, ó, né? Isso aqui é 2πn. E aí, então esse seno também sempre vai ser igual a 0. Deixa eu passar isso aqui para cá. Então a gente vai ter que essa integral vai ficar... Opa, aqui, desculpa não, aqui dá 0, né? Ok. Então vai dar o que? A sobre 2. Então essa integral ali dá A sobre 2. Então só vou botar isso aqui mais para baixo, que ainda não vou falar disso aqui ainda. Ok. Então a gente chegou à condição de normalização, isso aqui. Então colocando essa condição de normalização, só que então essa integral aqui, né, só conta, que é matemática, né, que já não é física. Ela vai dar o que? A sobre 2. Então aqui o módulo de A ao quadrado é igual a 2 sobre A, né? Então a gente vai usar aqui um A igual a raiz de 2 sobre A. Né? Então, logo, os autoestados, os autoestados possíveis
são raiz de 2 sobre A seno de N π sobre AX, né, que é o K aqui, né, onde o N só pode assumir os valores 1, 2, 3 e assim por diante. Opa, deixa eu colocar direito isso aqui. Ok, tudo bem. Agora a gente pode ir para o famoso estado fundamental. Então, o que a gente vai ter no estado fundamental? O autoestado, primeira coisa, né? Então, o estado fundamental vai ser o que? Quando n for igual a 1. E a gente vai ter que, nesse caso, o autoestado será o quê? Raiz de 2 sobre A vezes o seno de πx sobre A. E quem vai ser a autoenergia? A autoenergia vai ser o E1, que é igual a... quando a energia for igual a 1, né? Quando a energia for igual a 1, esse termo some, porque fica é o elemento neutro da multiplicação, sobra só isso daqui. E aí eu posso dizer então que a energia do estado fundamental, ela vale isso aqui. Ok, o vídeo já está longo, eu vou parar por aqui, depois eu continuo.